Na unidade 2 é aquela que a gente vai conhecer mais 3 metodologias, 3 tendências do ensino de matemática. A gente está dando continuidade hoje à nossa disciplina de metodologia do ensino de matemática. Eu sou o professor Benjamin Cardoso, do IFMA de São Raimundo das Mangabeiras, e o curso do Instituto Federal de São João dos Patos. Bom, na unidade 2, conforme está descrito no nosso plano de ensino, ela vai tratar sobre a investigação matemática, escrita e leitura na matemática, jogos e curiosidades no ensino de matemática. Outras 3 tendências, além daquelas que a gente já viu anteriormente, das mídias, da modelagem e da etnomatemática. O objetivo aqui também é fazer convergir para a nossa prática de sala de aula uma compreensão sobre acerca da relação que existe entre as tendências da educação matemática, investigação, leitura e escrita e jogos. Uso de jogos e curiosidades, né? Que elas se classificam na mesma parte, como se fosse de maneiras lúdicas de se ensinar matemática. Textos desta unidade 2 no caso, são 5 textos e um vídeo que estão dispostos também para vocês no ambiente AVA. Bom, eu trago inicialmente acerca de jogos e curiosidades no ensino de matemática. Existe um repertório muito grande de discussões acerca do uso de jogos na educação e jogos, mais especificamente, no ensino de matemática. Na educação, de uma maneira geral, um dos principais trabalhos que traz uma certa identificação e caracterização sobre o que vem a ser esse uso de jogos e como utilizar, o que fazer, o que eles são e quais categorias eles se classificam, está Kishimoto, num trabalho que eu cito aqui de 2010. Bom, a aplicação dos jogos em sala de aula ela surge como uma oportunidade de socializar com os alunos, assim como é uma característica própria dos jogos, acerca dos jogos, mesmo fora da sala de aula. Ela busca a ideia da cooperação mútua, da participação em equipe, o que é algo interessante de se trabalhar em sala de aula. Mas também permite a ideia da individualidade, de você elucidar situações a partir do seu próprio conhecimento, sozinho ali. Mas também a capacidade do diálogo. O saber ganhar, o saber perder também se classifica nessa ideia de jogos como algo que nos prepara para o exercício da cidadania também. Bom, o educador, para que use os jogos em sala de aula, ele precisa de um planejamento, logicamente, organizado, e acerca da escolha do jogo. O jogo, pessoal, como a gente já está falando de tendências aqui, a gente está levando essa ideia que ele não está sozinho, existe um repertório teórico que o defende no ensino de matemática, então é importante termos uma concepção, curiosidade na busca desses trabalhos para que a gente realmente diga o que é jogo e quais são os efeitos ou contribuições ou não contribuições na sala de aula de matemática. Não é o jogo por jogar, não é o jogo em forma de passar o tempo. É o jogo que enfatize conteúdos matemáticos, que um jogo que pode ser criado pelo professor, um jogo pode ser criado por outra pessoa, pelas fábricas, por exemplo, mas um jogo que ele elucide o conteúdo matemático que está em destaque naquele momento. E aqui eu faço uma chamada, algo bem interessante, um adentro, que há alguns jogos que eles mobilizam conhecimentos matemáticos na sua produção e no seu uso e aplicabilidade. O que eu quero dizer com isso? Há um mecanismo, Vygotsky vem defender essa ideia, por exemplo, que os alunos construindo jogos mobilizam conhecimentos matemáticos também na própria construção. Bom, a proposta de um jogo em sala de aula ela é muito importante para o desenvolvimento social, porque existem aqueles alunos que se fecham, alunos que têm vergonha de elaborar perguntas, e no jogo eles se socializam de uma maneira diferente. Eles não precisam ficar encarando e enfrentando o professor, eles enfrentam o jogo na ideia de alguns jogos nos permite ganhar e perder, por exemplo. Bom, um dos fatores mais dinâmicos para o uso de jogos, sem dúvida, é essa ideia realmente de ganhar e perder, assim como acontece na nossa sociedade, no exercício da nossa cidadania. Só que, paralelo a isso, existe uma ideia de uma estimulação para o uso de jogos, né? Vamos pensar na sala de aula de matemática. É importante haver regras e o seu seguimento.
Precisa ter o ponto de partida para isso, um patamar para a chegada como um jogo de tabuleiros. Existe o local em que você diz que venceu ou não venceu e por que você venceu. Deve poder argumentar, deve permitir a argumentação. E o aluno principalmente deve ficar ciente, ter consciência de que aquele jogo ele faz parte da aula. Ele não está ali aleatório, ele faz parte daquele conteúdo que você está estudando. Algumas ideias e instâncias aqui sobre jogos, eu coloco jogos de exercício, por exemplo, jogos de repetição, que a gente vê o uso de argolas, de torre de Hanói, o Resta 1, jogos simbólicos, né, charadas, palavras cruzadas, jogos de regras que estão nos desafios, o baralho, o dominó, o xadrez, a dama, por exemplo, e dentre outros jogos. E percebam, aqui eu estou falando de jogos de uma maneira geral, mas existem jogos que eles nem têm nomes quando são construídos por professor e o professor acaba batizando ele de alguma forma. E há um adentro aqui também, porque está se espalhando com o avanço da internet a presença de jogos digitais, né? Existem muitos jogos, muitos quizzes, por exemplo, que estão dentro do universo da matemática e de conteúdos cada vez mais específicos do ensino de matemática. Coloco aqui alguns exemplos de trabalhos que a gente já viu por aí. Corrida algébrica, um jogo de boliche, jogo de pinos. Então, existe uma variação de trabalhos, pessoal, que podem ser construídos. Se a gente olhar para esses trabalhos, são trabalhos de internet, se a gente olhar, são trabalhos que são confeccionados de maneira totalmente artesanal, de maneira feita dentro da escola mesmo, em casa. Eles não são industrializados, por exemplo, né? A gente consegue perceber algumas ideias de que pode trazer uma elucidação e contribuição para o aluno perceber uma simples multiplicação ou soma de uma maneira diferente. Certo? E aí, a gente tem aqui, por exemplo, a Torre de Hanói. Aqui é uma experiência que fizemos com um trabalho com um tabuleiro, um jogo de tabuleiro, com dado. Então, um trabalho bem interessante para os nossos alunos, que eles desenvolveram, que eles eram os pinos do jogo, né? O jogo multiplicando, o jogo que a gente desenvolveu aqui. Tá. E aí eu passo agora para falar da investigação matemática. A investigação matemática, pessoal, é também uma tendência de pesquisa, uma tendência lá metodológica para o ensino de matemática. Ela trabalha com 4 fases, né? A ideia da exploração e formulação de questões, conjecturas, testes e reformulações, justificativa e avaliação. Vou explicar isso mais à frente, a gente pode detalhar dando algum exemplo. Só que quando eu falo de investigação matemática, existe um contraste com ideias que já são habituais. Primeiro, o que é investigar? Né? Investigar é buscar, encontrar pistas, detalhar, mostrar, estabelecer. Então, essa ideia da investigação matemática ela não surge por acaso. Alguns autores, por exemplo, Ponte, Oliveira, Cunha, Segurado, trabalho de 98, vem tratar sobre isso, né, aqui no Brasil. A investigação matemática ela é uma metodologia bem aberta que permite que o aluno se coloque as suas próprias questões e estabeleça o caminho a seguir. Então, perceba que na investigação matemática, a atuação do professor ela é dar direcionamentos, mas o professor ele não dá informações acerca, ele indaga, faz o aluno buscar a escrita da questão, faz o aluno buscar a sua própria compreensão, a sua própria produção de significado. Em investigação, parte-se de uma situação em que é preciso compreender ou de um conjunto de dados em que é preciso ele ser organizado e interpretado. A partir daí, a gente pode se formular questões para as quais se procura fazer determinadas conjecturas. Em seguida das conjecturas, o aluno ele passa a testar essas ideias, recolhendo informações que pode o levar a uma reformulação para novas ideias, ou uma nova hipótese, ou uma nova constatação. Esse processo pode surgir também nesse mesmo processo pode surgir novas indagações, novas interpretações, novos questionamentos, surgir uma nova investigação. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, em cada tijolo em branco, escreva um número. Porém, antes de começar, você deve ficar atento à seguinte informação.
Da segunda camada para cima, o número de cada tijolo é a soma dos números escritos nos 2 tijolos em que ele se apoia. Poxa, isso é uma ideia de continuidade, existe uma sequência lógica aqui para a constituição dessa parede de tijolos aqui. Perceba que não há uma questão dizendo qual valor vai dar. Ele quer que o aluno busque, o aluno investigue, se engaje na busca dessas informações. E aí pergunta-se, que número deverá ser escrito ao lado do 26, por exemplo? Que cálculo você realizou para chegar a essa conclusão? Aí mora mais uma vez a ideia da investigação. Como que o aluno vai explicar essa situação? Eu somei por tanto, porque eu percebi que esse tanto somado com tanto diminuído vai dar esse valor. Essa explicação que pode ser escutada, pode ser descrita, pode ser desenhada, pode ser simbolizada de alguma forma, mas ela precisa ser repassada do aluno para o professor, dependendo do meio de comunicação que eles estiverem, para se estabelecer como uma ideia de investigação matemática. E aí pergunta-se também que número deve ser escrito antes do 18, que cálculo você realizou para chegar a essa conclusão. Então perceba que além de eu saber o que valor vai dar, eu preciso saber como que foi encontrado. E essa é uma ideia, isso é uma atividade Scholle e Omodei de 2017, mas é uma atividade de investigação matemática. Tá? Aqui eu estou estudando aritmética, mas eu poderia estar estudando equações aqui, por exemplo, álgebra. E aí eu passo para a nossa terceira tendência dessa aula, que é a escrita e leitura em matemática, que é algo também que eu gosto de me hospedar em trabalhos, porque isso nos conduz muito a uma energia fora dessa matemática, do peso que a matemática acaba fornecendo, porque ela busca novos recursos, um livro paradidático, a paródia, a piada, por exemplo. Fonseca e Cardoso afirma que a matemática, como qualquer outro conteúdo, necessita do ato da leitura. Aponta ainda métodos para trabalho com a leitura em sala de aula, deixando explícitas atividades textuais e textos que desenvolvam o conhecimento matemático e textual do aluno. E aqui é uma boa hora de se pensar em interdisciplinaridade, por exemplo, não sendo o nosso foco. Eu coloco alguns exemplos aqui de trabalhos que já existem, até enviei para vocês um material, que é Histórias Matemáticas, por exemplo, que é um trabalho bem interessante. Também enviei uma adaptação da Turma da Mônica, falando do Chico Bento, por exemplo. Os livros didáticos, conjunto de interpretações de texto, simbolização, interpretações simbólicas, gráficos, os de gêneros textuais, poesias, paródias, teatros, memes, que está muito em voga atualmente, charges, tirinhas, história em quadrinhos, o próprio cinema. São formas de linguagem, formas de utilizar-se leitura, utilizar-se escrita e de se adaptar. Trago aqui um exemplo do livro O Diabo dos Números, mas eu poderia citar vários aqui. Há um livro, por exemplo, chamado de Planolândia, que há em PDF facilmente encontrado aí pela internet, em que os habitantes de um determinado lugar, de um determinado plano, que é como se fosse uma cidade, eles são formas geométricas. E aí eles precisavam ser agrupados e quem era um triângulo não podia se casar com um círculo, por exemplo. Então, há uma discussão social lá de organização das próprias figuras geométricas. Então, a gente pensa, esse livro diz muito sobre a nossa sociedade hoje, por exemplo. É bem interessante de ser lido. E é uma leitura rápida, são poucas páginas. Um dia, uma manhã, 1 hora, 2 horas, a gente consegue ler esse material. Assim como o Diabo dos Números, que a gente sabe que existem outros, por exemplo, uma literatura muito grande sobre Malotaham, por exemplo, que são textos que trazem essa nomenclatura de matemática, torna a matemática um pouco mais leve. E aí a gente chega aqui na concretização do que seria a nossa atividade, aqui na atividade, na unidade 2, pessoal, ela vai ser observada, o que vocês escrevem e discutem no nosso fórum, tá? Também pode ser no chat, também, pode ser, a gente conversa também tem nossos contatos aí, tanto pelo e-mail, pelo WhatsApp, então a avaliação vai seguir nesse formato, mas mais precisamente a gente precisa dialogar no fórum, discussões presentes no ambiente, tá? Trago aqui uma frase, que seus feitos são seus monumentos, do filme Extraordinário 2017. Eu sou um fã de cinema de alguns filmes,
existem, né, determinadas classificações de filmes aí, e aí eu trago essa frase que diz muito sobre o que a gente faz, mais uma vez, como da unidade 1, para a vida, a frase, mas aí pensando aqui na nossa sala de aula, aquilo que a gente faz em sala de aula que vai ficar como monumental para nós, nossa identidade, para o fomento da nossa vida profissional, mas também é o que vai fazer jus a ser lembrados pelos nossos alunos, como professor de matemática. Certinho? Pessoal, mais uma vez eu vou concluindo por aqui.